Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Vamos para mais uma ministração na nossa série, As Igrejas. Seja abençoado pelos nossos conteúdos e não se esqueça de compartilhar este vídeo com mais alguém. Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Estou aqui de novo, feliz, muito feliz pelo convite. Quero que vocês repassem um abraço para a pastora Ana Cristina. E agradecida a Deus, porque Deus tem feito grandes coisas em nossas vidas, amém? Amém. Então vamos orar para iniciar aqui esse trabalho maravilhoso e assim exaltar o nome do Senhor. Deus, em nome santo do Senhor Jesus, aqui estamos, ó Pai, para te bendizer, para agradecer a Ti por tudo que o Senhor tem feito e pelo que o Senhor vai fazer. Agradecer a Ti por esta casa de oração, esta casa de oração cujo altar está cheio da Tua unção. Que o Senhor continue derramando do Teu poder e da Tua graça. Pai, em nome santo do Senhor Jesus, apresentamos aqui cada uma destas vidas que vieram para Te buscar, que vieram buscar uma palavra de vida. Pai, em nome santo do Senhor Jesus, juntamente com isto vieram para buscar a Tua face, para Te adorar e Te bendizer, porque reconhece que o Senhor é digno de receber todo o louvor e a adoração. Em nome santo do Senhor Jesus, ó Deus, apresentamos este momento de ministração, a Tua palavra, e declaramos que está repreendido e anulado todo ladrão da semente, em nome de Jesus, e todo o entendimento que se levanta contra o entendimento da Tua palavra, nós declaramos agora caído por terra, em o nome santo do Senhor Jesus. E mantém agora, ó Senhor, as mentes cativas a Ti, e os corações preparados para receber a Tua palavra. Sim, meu Senhor, que esta semente encontre um terreno fértil, para a glória do Teu santo nome, é que nós oramos e Te agradecemos, e assim como foi dito no louvor, esta hora é Tua, Senhor, esta hora é sua, este lugar é Teu, cada pessoa aqui, Senhor, Te pertence, inclusive a mim, inclusive o anjo desta igreja, inclusive os levitas, os obreiros, os diáconos, os evangelistas, presbíteros, pastores, bispos, toda a membresia Te pertence. Toma este lugar, Senhor, reina em nossas vidas, e que seja o Teu Santo Espírito a ministrar aqui nesta noite. Em o nome santo do Senhor Jesus, é que eu Te oro e Te agradeço. Amém? Amém. Então vamos pegar aí a Bíblia. Abrir aí em Mateus 25, essa parábola que todo mundo já conhece, versículo 1 ao 12. Eu sei que vocês logo dizem, já conhecemos esta passagem, ela é bem conhecida e sabemos que ela está registrada apenas em Mateus. Qual é a palavra? É a palavra das 10 virgens. Vamos lá. Todos acharam? Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos ler assim. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Confere aí na sua Bíblia. Sim. E 5 delas eram prudentes, e outras 5 eram o quê? Loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas,
não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas e com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, elas toscanejaram, todas elas dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. O que foi esse clamor? Aí vem o noivo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes ao que vende e comprai-o para vocês. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas, o que foi que aconteceu? Entraram com ele para as bodas. E fechou-se o quê? A porta. E depois chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo, não vos conheço. Que coisa tremenda. Aí você observe o versículo 13 que diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Podem sentar-se. E aí nós vemos essa parábola super conhecida. Muitas vezes a gente observa de uma maneira tão simples e tão fácil de se ler, de se perceber a beleza do que é as virgens prudentes e as virgens tolas, insensatas. Em outras versões dizem nércia, não é? Bom, mas o que seria que viria a acontecer, ou o que será a mensagem que Jesus quis contar para nós ou nos despertar acerca disto? Bom, sabendo que Jesus, ele tem várias parábolas, ele contou aí, você tem a dos talentos, você tem tantas outras, onde ele fala para o despertamento do retorno dele. Você crê ou não crê que Jesus vai voltar? Eu creio. Sabemos que Jesus está aqui nos alertando, nos exortando a estarmos preparados. E muitas das vezes nós pensamos que estamos, mas na verdade nós devemos buscar a face de Deus todos os dias, para então entender se estamos de fato de acordo com o que Ele quer de nós, como igreja, como servos dEle. O que será que Deus quer de mim? Você já perguntou? Fala assim: Senhor, o que Tu queres de mim? O que Tu queres de mim, Senhor? E aí então, Ele nos esclarece a respeito o que desenha aqui essa mensagem, o retorno. Ele desenha aqui, ele traz a mensagem ao nosso coração de que tipo de vida, o estilo de vida que devemos abraçar. Qual é o seu estilo? Qual é a sua identidade? Nós estamos falando muito sobre identidade, sobre reino, não é? Então, para pertencer ao reino de Deus, qual deve ser a sua identidade? A minha identidade. Seria semelhante à identidade do mundo? Seria semelhante à identidade que os influenciadores ou que as novelas, que agora parece que só tem novela, né?
Parece que só tem isso. Você está em um lugar e as pessoas estão falando alguma coisa, penso eu que fosse algo que estivesse acontecendo na vida de alguém, e quando penso que não, as pessoas estão preocupadas com novela. Muitos cristãos às vezes não vão para a igreja porque se atrasaram em alguma coisa assistindo novela. Vai que Jesus volta num momento desse. Vai que Jesus volta. E por que se existe aquela ansiedade de se assistir novela e de se programar para estar idêntico, parecido, semelhante? Não, nós temos que nos assemelharmos a Cristo. E ele, nessa parábola, ele quer esclarecer justamente isso, que ele voltará, ele prometeu, e ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. E nos orienta a todos os dias, ao invés de estarmos preocupados em aprender do mundo, a aprender mais dele. E como podemos buscar isso, adquirir isto? Através do estudo da palavra. E ele assim nos ensina que sem santificação é impossível agradá-lo. Sim ou não? Sem santificação, não poderíamos agradar ao nosso Senhor. E nós devemos nos esforçarmos a agradá-lo. Pois a alegria do Senhor é a nossa força. E então, a partir do momento que nos santificamos, nós entendemos que podemos adentrar no lugar santo dos santos. Orar, conversar com o Senhor com alegria, com confiança. E Ele nos orienta, além do mais, que, escuta só, é bom que o pastor chegue aqui, dê uma palavra, exorte, dê uma palavra de consolação, de conforto, um esclarecimento para a vida. Maravilha, né? Sim, isso é maravilhoso. Mas você sabe quem é responsável pela sua robustez, pelo seu crescimento espiritual? É você mesmo. A sua vida espiritual é você que é responsável. A condição em que você se encontra agora é você que é responsável. É de acordo à decisão que você tomou. De quanto tempo você vai investir para estudar a palavra, para meditar nela. Olha só, porque muitos até leem a palavra, mas meditar e colocá-la para levar onde você for, ou seja, para praticá-la, já é outro patamar. Você vem à igreja, é ordenança, você dizima, você foi batizado, você lê a palavra, mas você tem que meditar, inculcar, trazê-la para a realidade da sua vida. Tudo aquilo que você vai fazer, que seja à luz da palavra. Uau! Mas para ter luz, você observe que no grupo de virgens, né, havia um grupo de 10. Não eram 10? Porém, você olhava e aparentemente todas com o mesmo propósito, vestidas, bem vestidas, para o mesmo evento, pois todas esperavam o noivo. Coisa boa. Porém, elas esperaram e se cansaram. E, de repente, dormiram. Normal, não há problema. Pois
logo se escutou um alarido, um anúncio de que o noivo estava chegando, e todas se despertaram, pegaram então suas lamparinas e foram. Mas houve um grupo de 5 que estavam semelhantemente prontas, né, vestidas e com o mesmo objetivo, mas acontece que estas está representando a igreja, uma parte que negligencia o alimento espiritual, negligencia a oração, a meditação, a intimidade com Deus. E quando negligenciamos, pouco azeite, né? Quando fazemos como o primeiro grupo, o que é que acontece? O azeite vai aumentando. E assim, nós entendemos por que existem muitos cristãos que ficam dizendo: ore por mim, meu irmão. A minha fé está tão fraquinha. Dissestes bem. Está sem óleo. A botija não é para enfeitar. É um utensílio. A lamparina é um utensílio. É um vaso útil. Agora, para quê? Para colocar o azeite. Para quê? Para que ele possa gerar luz. Para que possa gerar luz. Para que possa fortalecer a fé. E como é que se tem fé? É observando a fé dos outros, o testemunho dos outros. Porque fulaninho ganhou, fez, aconteceu, ia morrer, não morreu. O carro passou por cima. A gente escuta muito essas histórias ultimamente, então, né? E ficou ali por um triz, não morreu. Acontece isso. Olha que testemunho maravilhoso. E todos começam a observar as pessoas que têm testemunhos maravilhosos, mas não entendem que para superar dificuldades é necessário fazer como as virgens do primeiro grupo, ser prudente. E prudência é você buscar a presença do Senhor, é você buscar investir o seu tempo em oração. Bispa, então eu não vou mais trabalhar? Tenho muito serviço, tenho casa, filho, marido, vida social, parente, e tenho isso, tenho aquilo. Eu costumo dizer o quê? Para os que me dizem isso: bom, quanto mais tarefas você tiver, mais motivo você tem que orar. Quanto mais batalha temos, mais temos que clamar ao Senhor dos exércitos, que peleje por nós, que vá à nossa frente, que nos revista, que nos dê estratégia, que nos ensine quais são as armas da nossa milícia, como que devemos então militar. Só Ele pode nos dar as estratégias. Sem Ele nada podemos fazer. E então, isso envolve tantas coisas, tanto quanto o obedecer os mandamentos de Deus. Qual é mesmo? Eu não quero que você cite para mim os 613. Não, também não precisa. Bispa, não, 613, os 10? Também não. Ele se resume agora em quantos? Oi? Quanto? 2. E quais seriam esses? Amar a Deus acima de todas as coisas. E o outro? Amar ao próximo. Uau! Como a si mesmo. Olha aí, atividade incrível. Para amar a Deus, é necessário gastar um tempo, investir um tempo, conhecê-lo e saber que Ele é bom. Provar da presença dEle, da bondade, da benignidade, da misericórdia dEle.
não é? Estar na presença dele, usufruir essa maravilha. E então você já vai começar a cumprir aquilo que ele tem ordenado. E amar ao seu próximo. Aí muitos dizem, tarefa difícil, minha bispa. Sim, é difícil para você, é difícil para o outro, mas é para aprender de Cristo. É por isso que devemos gastar tempo. Ou será que eu posso mudar esse vocabulário? Investir tempo, não é? Para então aprender a amar o meu próximo, orar por ele, orar por mim. Se eu vejo os defeitos do meu próximo e eu oro, eu tenho que orar por mim também. Porque de repente eu não estou me enxergando, o Espírito Santo me enxerga melhor. Quem é que sonda e conhece coração? Senão o nosso Deus, só Ele mesmo. E então, amando a Ele e amando ao próximo, iremos cumprir todos os demais, né? Tudo, se surgir mais, nós estaremos cumprindo em amor, não é? E então, tendo o óleo, nós teremos vigilância e preparo espiritual. Gosto, sabor, vontade. E se a falta de vontade chegar, você vai, isso é seta. Então você vai repreender o mal e vai clamar ao Senhor revestimento para que você possa se manter firme, meditando e orando. Pois o óleo na lâmpada, o que que ele simboliza? Vamos que você seja a lâmpada. Já pensou? Você é o vaso onde vai ser depositado o azeite. Em outras versões falam óleo da unção. E aí? O que é que nós podemos entender? Ele simboliza o quê? Uma fé viva. A minha fé só pode estar cada dia crescente e forte se eu alimentá-la. Pois a fé é o quê? É o firme fundamento das coisas que eu ainda não vi. Mas acontece que eu espero, eu tenho confiança e esperança naquele que me prometeu. E assim eu verei o cumprimento desta promessa. Ele prometeu vir. Muitos cristãos vivem, vai na igreja quando quer, estuda ou lê a palavra quando quer. E será que Jesus vem mesmo? Todo mundo diz que ele disse que ele vinha, mas até hoje não veio. Glória a Deus, senão nós não alcançaríamos essa maravilha. Observe aqui que aquele outro grupo que vivia titubeando, ela simplesmente, na hora que de fato o Senhor chegou, o noivo chegou, ela foi pedir emprestado. Gente, não se empresta, se busca nas mãos daquele que tem, que pode dar. E assim, as prudentes disseram, não posso lhe dar. Vai, compre, faça a sua parte. Quem não tem parte com Deus, né? Quem não tem parte com o noivo, quem não investiu, não vai usufruir deste bem. Aí então, nós temos que entender que nós temos que buscar, é algo que eu costumo falar muito. Quando nós aceitamos Jesus, estudamos a palavra e passamos por todas essas fases, não é? Exercitamos a oração, o estudo da palavra, a intimidade com Deus, a comunhão.
buscamos a santificação, logo, o que é que acontece com algo chamado caráter? Caráter. As características que você tinha com o mundo das trevas, com a criatura anterior, a velha criatura, ela acontece o quê? Há um renovo. No seu falar, o seu estilo de vida muda completamente. E você muda a forma de falar, sem xingamento, sem praguejamento, que tem gente que só vive praguejando, brinca dizendo que vai matar, que vai fazer, que vai acontecer, ou brinca, ou briga. Tem gente de todo jeito, com palavrões, com palavras torpes e malditas sobre a própria vida. Tem muitos que chegam dizendo, aqui está destruído, estou morto, estou esse, estou aquele. Uau! Eu levanto logo a mão, Marcos já sabe, eu faço assim. Haja vida em você que está morto. Haja vida, haja luz. Está destruído, haja restauração. Atraem para si, mesmo brincando ou querendo descrever algo que foi difícil, por que não dizer, passei muitos tormentos e aflições e abalos, mas em todos os momentos o Senhor me sustentou. Olha, estou cansado, mas entrego todo o meu cansaço, o meu fardo no Senhor. E aí você vai proferindo a palavra e vai refazendo sua vida. A questão das torpezas, aquilo que era do velho homem, você já não utiliza, pois hoje já é nova criatura. Está aqui como um prudente, no grupo dos prudentes, bem vestido, no grupo dos prudentes, com a lamparina acesa, e não só acesa, mas cheia de azeite. E esse azeite é, mais uma vez eu repito, oração, estudo da palavra, jejum. E o jejum, nós sabemos o que é. Não é só o deixar de comer ou beber. Mas ali em Isaías 58 nos ensina qual o tipo de jejum que o Senhor quer que façamos, né? E então, acerca do caráter renovado, restaurado, tratado, um coração puro, espírito reto, mãos limpas, todos sabem o que significa isso. E assim era o primeiro grupo das virgens, né? E o segundo grupo, o contrário de tudo isso. Então, devemos buscar entender que o Senhor quer que nós tenhamos intimidade com Ele. Intimidade para qualquer passo que você vai dar nessa vida. O óleo também para que você possa fugir da aparência do mal e do laço do inimigo, não é? Ter intimidade, experiência com Deus, para que Ele possa estar te guiando, te orientando, te capacitando, te dando revelação. E a cada dia, através deste conjunto de coisas que aqui foi anunciado, você conhecer as características do nosso Deus. Que riqueza! Que riqueza! Você entender, você conhecer com quem você vai morar a eternidade toda, e sabendo que Ele é um Deus de amor. O azeite nessa lâmpada, ela quer dizer, simboliza o quê? A presença do Espírito Santo. O azeite, ele aqui simboliza a presença do Espírito Santo, simboliza a sua fé em ação.
quando acontecer algum abalo, alguma perturbação, algo que vai te tirar do foco, você vai fazer como José. Era necessário, olha, a tentação que José passou, havia uma necessidade grande dele estar cheio da unção. Sim ou não? É claro que sim. E ele, olha, simplesmente largou até a capa e fugiu para que não sofresse nenhum dano. Também assim como o azeite alimenta a chama da lâmpada, também o Espírito Santo nos alimenta e nos nutre nele, nos ensina, nos orienta, nos guia, nos mantém a cada dia brilhando a luz do Senhor, coisa muito preciosa. Porém, a falta do azeite, eu não preciso nem dizer o que é que significa despreparo, desleixo, viver uma vida de qualquer jeito, só se arruma e pega a Bíblia e toma uma característica de crente quando vai para a igreja. Paz do Senhor, irmão, paz do Senhor, irmã. E acusando todo mundo, apontando todo mundo. Ó, falta de azeite. Falta de azeite. Falta de azeite. Porque quando nós, que temos a luz do Senhor, que temos o óleo sobre nós, o azeite que vem e desobstrui os nossos ouvidos, ficamos como aquele que aprende do Senhor, como discípulos dele. E assim, com os ouvidos desobstruídos, ele nos dá ordem para orar por nós e observarmos. Nós que estamos de pé, tomemos cuidado, não caia. Mas também devemos orar por aquele que está titubeando, não é? Porque isso nós podemos fazer, mas o nosso azeite nós não podemos dar. Parecia aquela ruindade do primeiro grupo, né? Não. Ali foi prudência. Ela disse: vai que o nosso também falte. Faltará para vocês e para nós. E todas nós ficaremos na escuridão. A porta vai se fechar. O Senhor vai voltar. E ficamos nós todas aqui. Não, minha irmã. Vai buscar lá onde tem que buscar. Bom conselho. Mas só que já era tarde, né? Observamos aí no final do texto. Então, elas não tinham vigilância, elas não tinham uma vida com Deus, embora parecesse. A unção, para que serve a unção? Nos conta aí os historiadores, né? Que o azeite ele era usado para ungir o quê? Ungir reis e ungir sacerdotes. Todos que aqui, né, já passaram por um momento de consagração, receberam o óleo na cabeça, não foi isso? Então, isso representa o quê? A presença de Deus. E você estar ali, o quê? Habilitado pelo Senhor. Habilitação, unção, renovo. E isso é algo assim tremendo. Mas também esse óleo da unção, nós sabemos que é utilizado para também a proteção. O pastor e as suas ovelhas. Você sabe, então as ovelhas, elas são atacadas por insetos. E elas, por não saberem, não conseguirem tirar, elas faziam o quê? Se esfregava a cabeça em qualquer lugar ou na rocha, mas quando aqueles bichinhos adentravam no ouvido adentro, elas ficavam enlouquecidas e batiam com a cabeça fortemente, querendo se livrar e sem conseguir raciocinar, morriam com traumatismo craniano, né? Ficavam
Então, o que acontece? O pastor também, ele curava as feridas dos seus animaizinhos com o óleo, com esse azeite. Ele servia, então, para quê? Para a proteção, para a unção. Ele servia para curar as enfermidades, para livrar da morte. Porque elas chegavam a morrerem. Também, nós podemos ver que o azeite naquela época, quando não tinha luz elétrica, as pessoas, elas se andassem em lugar escuro, o que acontecia? Tropeçavam, podiam correr muitos riscos, né? Porém, acendia-se as tochas, as lamparinas com o azeite, e ali estava o quê? A segurança, todo o risco, o perigo, ele era sanado a partir daí. Então, nós entendemos que Jesus, ele nos guia, ele quer nos tomar pelas mãos e nos guiar para que não tropecemos com o nosso pé em pedra. E só podemos ter essa direção divina se buscarmos a face dele, em santidade vivermos, em comunhão com ele continuamente, e assim alcançaremos esse benefício. Agora eu gostaria também de falar com você o seguinte: nas demais parábolas, você vai perceber que há outras advertências do Senhor Jesus acerca das nossas práticas, acerca do nosso investimento na obra do Senhor e tantas outras coisas. Mas se eu perguntar aqui, se todos vocês participam de alguma obra, vocês vão dizer que sim. Outros vão me dizer, olha, cuidado com criança, com órfão, com a viúva, também no presídio e nas casas de repouso para idosos e tudo mais, orfanatos. Isso é maravilhoso e nós devemos fazer. Mas vocês sabem que até os ímpios, não é? Fazem. Aí alguém pergunta assim, Senhor, mas se eles estão fazendo igual e até mais bonito, e cantam lindo, e fazem, e acontece, qual a diferença que eles vão ter? Nós vamos ter, né? Eles de nós, nós deles. Seremos todos a mesma coisa. Essa mensagem aqui, Mateus 25, de 1 a 12, nos ensina que não é a mesma coisa. Você terá um estilo de vida, uma identidade, guiado pelo Senhor, orientado e sabendo que você tem um objetivo no seu viver aqui na terra. Esperando ao Senhor, entendendo que você deve ser leal, buscar a santificação, ter uma vida pura e dedicada. Dedicada não a muitos, mas dedicada ao único Deus. Ao Deus verdadeiro, ao Deus vivo. Viver uma vida de obediência. E você lembra Isaías 1,19? Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. E isto é ter luz, é ter proteção, é ter a presença de Deus, que supre todas as nossas necessidades. E assim, queridos, eu voltando para a questão das práticas, né, das ações sociais. Tudo isso é útil e tudo isso está escrito para nós fazermos. Mas uma coisa o Senhor colocou forte em meu coração quando eu orava por vocês. O Senhor disse, tudo isso é maravilhoso, se esforcem para amar, para cuidar, para orar por você e pelos outros. Mas lembre da oração do Pai Nosso. Fala para que o Senhor, né? Senhor, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome.
venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Imagine, aí a gente pede ao Senhor o pão de cada dia e pede também a Ele que nos perdoe. Vocês já observaram que há uma condicional aí nesse versículo? Perdoar. Tem pessoas que pregam, que fazem, que acontecem. É um exemplo na igreja e onde chega, abraça, beija todo mundo fala bem, ninguém fala mal. Ninguém fala mal. Poderia até falar mal de mim, mas daquele que vai com todos, está bem com o primeiro grupo, está bem com o segundo grupo, está bem com o mundo, está bem com tudo. E aí, quem tem óleo na lamparina, logo vai perceber que não é bem assim. Onde que eu quero chegar? É que muitos de nós estamos lindos e maravilhosos, trabalhando, orando, grupo de oração, comida, cesta básica, ajuda um, ajuda outro, continuem. Mas todas essas ofertas só chegarão até o trono a partir do momento que você fizer algo que o Senhor de fato quer. Eu sei que é algo que todos dizem assim, mas isso aí, a coisa emperra. Que é acerca do perdão. Lembra da condicional que há na oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem tem nos ofendido. Gente, a gente pode até se enganar. Nós podemos até enganar o nosso próximo, enganar o pastor. Mas Deus, quem sonda e conhece coração, senão nosso Deus? E Ele quer que aprendamos este princípio de perdoar ao nosso próximo. Você tem dificuldade? Pronuncie todos os dias. Eu sei que existem práticas de pessoas que agem muitas das vezes, que fazem coisas que todo dia a gente lembra, ou então alguém lembra, ou então as circunstâncias vêm e nos lembram, mas nós temos que proferir, eu perdoo fulano. Mas aquela fez isso, fez aquilo, levou o marido. Você viu a história daquela irmã? Que um humilhante matou o filho dela. Vocês já ouviram essa história? E ela estava vivendo numa vida assim, dilacerada, destruída. Aí sim, porque havia muita mágoa, muita dor, muito rancor, muito ressentimento. E ela viveu períodos terríveis. Até que um dia, e ela era cristã, não vou lembrar o nome dela agora, mas ela simplesmente, orando ao Senhor, e o Senhor deu um comando a ela, ela foi, ela simplesmente liberou perdão para o assassino do filho dela. E depois esse sujeito foi morar perto, ao lado da casa dela. E ela cuidou desse rapaz. Enquanto ela liberou perdão e falou e o evangelizou, ela tinha um propósito de que ela não entraria no céu com aquele peso, com aquele jugo, com aquela canga nas costas. Então ela resolveu entregar tudo nas mãos do Senhor. Foi lá, evangelizou, ganhou ele para Jesus. E hoje ele é um pastor. E ele ganha quem? Presidiários. Não é fácil não. Mas
ela resolveu que a morte do filho dela não seria à toa, não seria em vão. Então, esse filho ela entregou na mão do Senhor e ganhou este que está ganhando muitas almas para o Senhor. E aqui eu quero perguntar a você, não precisa que você me responda, não, mas você responda para você mesmo. Se você tem mágoa de alguém, do seu marido, daquela sujeita, que muitas das vezes as pessoas falam assim, de alguém que lhe furtou alguma coisa, ou que mentiu, que traiu a sua confiança, ou que fala mal de você e que tentou destruir o seu nome e sua boa fama, e guarda mágoa e toda hora está adoecendo, doença nos ossos, doença nisso, doença naquilo, dores de cabeça, perturbações, irritações fora de hora, problemas que não são resolvidos. Muitas das vezes, são ressentimentos. O pecado, ele trouxe danos à vida das pessoas. Trouxe dano para a saúde, para o corpo e até para a natureza. E a partir do momento em que nós prudentemente nos aproximamos do Senhor e aprendemos dele, nós somos libertos, curados. O óleo da unção que vem sobre nós, o óleo da unção, voltando aqui para a parte da proteção, que o pastor utilizava para proteger e livrar suas ovelhas dos ataques dos insetos, para livrar as suas ovelhas e também curá-las. Também vocês podem observar naqueles filmes que tinha aqueles gladiadores e tal, quando eles eram chamados para a luta, né? Eles vinham com aqueles corpos todo untado. Vocês devem lembrar, não sei se aqui alguém já assistiu, eu já assisti e eu não entendia antes por que eles passavam aquelas coisas no corpo e ficavam ali todo cheio de óleo. Você sabe para que é? Para quando o adversário o manietasse, ele conseguisse com facilidade escapar daquele. Então, o Senhor nos quer cheio do óleo da unção. Ele nos quer debaixo da proteção dele. Quer ver mais alguma coisa sobre a vida que não prospera e que tudo se estraga e que tudo se quebra e fica? São mágoas, dores, dor aqui, dor ali, dor. Gente, não é uma canção isso. Chama o quê? É uma deturpação de música, né? Mas quando Jesus vem e nos toca, você vai cantar: tocou-me, Jesus tocou-me, e de paz encheu meu coração. Então, quando você lembrar do seu adversário, ore da pessoa, a pessoa que você tem mágoa. O Senhor me mostrou claramente. Eu estava fazendo, eu até grifei uma partezinha aqui, e ele disse: na hora de falar das ações, a ação social é nota 10, mas nada chega no altar espiritual, se o coração não tiver lavado, limpo, tratado, curado. Quando o óleo da unção vem sobre nós, é a presença de Deus em nós.
O óleo da unção sobre nós nos traz cura para as nossas feridas, traz cura para o nosso corpo espiritual. E tudo começa no mundo espiritual. E nunca deseje mal a ninguém, nem brincando. Porque você faz parte do grupo das virgens prudentes, das noivas prudentes, né? E Jesus vem nos buscar, você crê? Eu creio. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Creio que já cheguei no meu horário, não é? Então, eu gostaria que você levantasse. Eu gostaria de que você olhasse um para o outro, porque ainda falta mais uma parte. Eu ainda vou lhe dizer a respeito. Você vai olhar para seu irmão, para sua irmã, e você vai dizer o seguinte, que o azeite também representa a essência de Cristo em nós. A botija cheia representa conexão, busca da presença de Deus, prudência, discernimento, reconhecimento, força, vigor, alegria, vontade de conhecer a Deus. Amém? E você faz esse compromisso hoje com Cristo, de cuidar mais da sua vida, do seu coração, de liberar, de soltar as ataduras, de amar o seu próximo. Gente, é difícil, né? É muito difícil, sim. Existem pessoas que são difíceis, mas não é nisso que nós temos que nos ater. Nós temos que entender que em Cristo somos mais que vencedores. Que com o azeite nós vamos conseguir fazer rodar, cair por terra a pedra que houver no nosso coração. Quem estava na outra ministração que eu ministrei aqui? Você estava, você, ó, que bênção. Então, tragam as pessoas, seus irmãos, irmãs, orem por eles e convide para eles estarem aqui sempre. Deus quer falar com essa igreja, Deus ama essa igreja. Deus ama essa igreja. Eu vejo quando eu estou orando, Ele conversa comigo e Ele quer abençoar você. Não esqueça, perdão. Há poder no paz, prosperidade, saúde, vem para a sua vida e outras coisitas mais. Amém? Glória a Deus. Receba. Creia no poder de Jesus, Ele vai tocar em sua vida nessa noite. Glória a Deus, nosso Receba Deus é a cura, bom. receba o milagre de Jesus, receba a salvação, o seu relacionamento. Glória a receba Deus. cura Então, coloca a mãozinha. que você necessita. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Amém? Então leve esse presente e exerça o tempo todo. Amém? Ó Deus, nós somos um só.